Isso aí, é muito bom ter o privilégio de estar aqui logo cedo essa manhã com você, compartilhando a palavra de Deus. Sabemos que a palavra do Senhor é aquilo que nos vivifica, é o que nos transforma, é também o que nos liberta. E é por isso que eu queria convidar você que está aí, se você está com a sua Bíblia, que você possa abrir junto comigo. Se não, que você possa pegar rapidinho lá, corre, pega a Bíblia, para que nós possamos ler juntos a palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje é religiosidade. Pois é um tema bem assim delicado, mas eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para você, porque nós já sabemos que a religiosidade, ela aprisiona. Deus não nos chama para uma religiosidade, mas Ele nos chama para uma vida em santidade nele. Amém? Então nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, ali no Novo Testamento, dentro dos 4 primeiros livros da Bíblia. O livro de Marcos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, o tema dessa perícope é o homem da mão ressequida. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indagando e, encondoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, Jesus, em como lhe tirariam a vida. O fato é que essa passagem, ela vai nos contar a seguinte história de um homem que tinha sua mão ressequida, ele tinha um problema na sua mão. E Jesus, no meio da sinagoga, chama aquele rapaz para o meio da roda. E na presença ali dos fariseus, de herodianos, de pessoas que talvez tinham mais um conhecimento do que os outros, aquelas pessoas ficaram a observar Jesus, para ver o que Jesus faria. Afinal de contas, era um sábado, e sábado não era dia de se fazer nada. E aí Jesus lhes pergunta: o que é lícito, o que é permitido fazer num sábado? O bem ou o mal? Vendo Jesus que eles não responderam nada em relação à sua pergunta, o coração de Jesus se entristece ao ver que, na verdade, o que era mais importante para aquelas pessoas era uma regra, era a religiosidade, em vez da vida. E é quando Jesus fala: olha, ao sábado é importante fazer o bem ou o mal. É claro que é sempre importante fazer o bem. E quantas vezes nós ficamos presos aí ao formato, à religiosidade, e nós não colocamos em primeiro lugar aquilo que o coração de Deus também escolheria como primeiro lugar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que estamos num culto de domingo e aí adentra a igreja uma pessoa talvez alcoolizada ou talvez com um cheiro ali não tão bom, não é mesmo? E aí automaticamente as pessoas já começam a se recriminar, chegar para um cantinho, não se interagem com aquela pessoa ou tentam tirar aquela pessoa da igreja. É claro que tudo aquilo que pode atrapalhar, que pode, de alguma forma, trazer confusão para um culto, aquilo ali precisa ser solucionado. Mas eu não estou falando dessa situação. Eu estou falando de que a igreja é o lugar, sim, para essas pessoas estarem. Deus não se importa com uma religiosidade. Deus não importa, na verdade, como você está hoje. Talvez você esteja ressequido. E não existe dia para você se achegar a Deus, não existe a forma para você se achegar a Ele. Tudo o que Deus quer nessa manhã é que você se achegue. Tudo o que Deus espera de você nesse tempo é que você venha como está. Ele não te chama para ser um canto de um lugar, mas Ele te chama para ser o centro. Ele te chama para vir ao meio. Ele quer que você se posicione, mostrando a Ele a sua necessidade. E esse Jesus, esse Deus, é o Deus que transforma a nossa vida, que nos cura independente de um formato. Você não precisa ser rico, você não precisa ser pobre, você não precisa ser A ou B.
Você precisa ser você, porque Deus te fez com um propósito específico. Então eu queria concluir esse nosso momento de devocional trazendo aqui 2 pontos. O primeiro ponto é: não tenha religiosidade em relação a você mesmo. Você não precisa cumprir uma regra de requisitos para que Deus possa te ouvir. Deus te ama e isso é fato. Você não nasceu por acaso, sua vida, sua existência não é uma coincidência. Talvez você possa ter tido algumas atitudes erradas ao longo da vida, mas Deus te chama assim como você está, porque o nosso Deus não é um Deus religioso. O nosso Deus é um Deus grande, Ele é um Deus maravilhoso e soberano. E o segundo ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão nessa manhã é se nós temos agido de forma religiosa. Será que nós temos ido na igreja, temos orado, temos louvado ao Senhor só porque isso é um mandamento? Será que nós de fato temos nos atentado para aquilo que está no coração de Deus? Nós temos feito tudo isso, mas com o coração nele? Ou nós temos de fato estendido a mão para o necessitado, fazendo coisas que talvez ninguém vê? Eu quero deixar esse desafio para você. E queria convidar o pastor Serginho para estar nos conduzindo nessa oração, para que Deus nos faça sentirmos merecedores, mesmo não sendo, e que Ele também nos faça perceber que a religiosidade, a regra por regra, ela aprisiona, mas quando nós entendemos a essência da vida, ela nos liberta. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.